DKW tem origem alemã e foi fabricado no Brasil entre 1958 e 1967, totalizando 52.000 unidades. O DKW, cuja sigla em alemão significa Pequena Maravilha, das Kleine Wunder, já traduzia o sentimento de carinho e adoração pelo carro, fato este que garantiu a DKW Wemag fabricar entre 1958 e 1967, cerca de 52.000 exemplares. Porém, esta inteligente sacada de marketing da DKW no Brasil, através da fábrica Wemag Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. só aconteceria graças ao sucesso que o F91, da Auto Union, fez na Alemanha. Lançado em 1953, o F91 alemão era vendido com motor de 3 cilindros e 897 cm3, instalado longitudinalmente. A Auto Union, surgida no início da década de 1930 por conta da crise econômica mundial, foi o resultado da aliança entre a DKW junto às outras fábricas alemãs, a Porsche, Wanderer e Audi. Juntas construíram os F89 e F91, com motores de 2 e 3 cilindros, respectivamente. A sua carroceria compreendia um estilo um tanto ultrapassado para os padrões da época e originou os modelos brasileiros lançados pela Wemag em 1956, cujas instalações situavam-se no bairro paulistano do Ipiranga. Lá, serviu como distribuidora de automóveis Studebaker desde 1945, quando foi fundada por Domingos Fernandes Alonso, um imigrante espanhol, ex-dono de casas lotéricas que montava e distribuía, além dos carros Studebaker, caminhões Scania Vabis e Kenworth e tratores e máquinas agrícolas Massey Harris e Ferguson. O projeto do DKW brasileiro era mais largo em comparação ao alemão. No Brasil, o projeto era semelhante ao F94 alemão, que por lá era chamado de Sonderklasse, levando em conta as modificações em relação ao modelo alemão, o qual serviu de base. O DKW brasileiro era mais largo e continha um estilo mais atualizado graças aos novos faróis, grades e adereços. O DKW Wemag, como era chamado, compreendia um desenho limpo e agradável aos padrões brasileiros. Era um sedã de 4 portas bastante confortável para levar até 6 passageiros. No conjunto mecânico, era um de 3 cilindros e 2 tempos com 900 cm3 e apenas 38 cavalos. Sua velocidade final era de aproximadamente 120 km por hora, marca satisfatória em se tratando de um motor nesta configuração. Um detalhe interessante no sedã era as portas cujo sistema de abertura era do tipo suicida. Por fora, o destaque era os adereços cromados como os frisos das portas, molduras das janelas e faróis, grades e tampa do porta-malas, a qual vinha a inscrição 3 é igual a 6. A explicação da sigla é em razão do motor de 3 cilindros. Assim como o motor de 6 cilindros e 4 tempos, o do DKW também possuía um tempo motor a cada terço de volta do virabrequim. Em 1961, o DKW Wemag sofria sua primeira reestilização quando passava a se chamar de DKW Belcar. A perua passava a se chamar Wemagit. DKW Wemag Wemagit foi a primeira perua fabricada no Brasil, em meados dos anos 60. A tampa do porta-malas já não tinha mais os 4 frisos cromados que a adornavam. Os para-choques eram atualizados e contavam com um par de garras duplas que reforçava a robustez da nova linha. As rodas permaneciam nas mesmas medidas 5.60-15, as mesmas do Fusca, porém com novos desenhos. O motor também melhorava, contando agora com cilindrada de 980 cm3 e 44 cavalos. No ano seguinte, o Belcar incorporou um avanço interessante, algo raro em carros de 4 portas até hoje, para permitir que os vidros traseiros abrissem inteiramente. O recorte das portas avançou pelos paralamas. Isso, além de melhorar a circulação de ar, também proporcionava mais espaço para os passageiros de trás entrarem no carro. Na frente do capô, saiu o emblema da DKW alemã e entrou o DKW Wemag estilizado, escrito por extenso. Em 1963, pouca coisa mudou, apenas as calotas foram alteradas, passando ao modelo que perduraria até 1967, com o centro do cone decorado com o emblema da Wemag e um ressalto entre a borda e parte mais saliente. As rodas, igualmente, deixaram de ter apenas 8 janelas de refrigeração dos freios e passaram a ter 12 janelas, modelo que, igualmente, seria usado até 1967. O DKW 1967 passou a se chamar 1001 e a principal mudança foi no sentido da abertura das portas dianteiras, que deixaram de ser suicidas, abrindo para trás. As maçanetas também foram modernizadas. Mas as cores, os modelos saia e a blusa deixaram de existir. Em 1965, a Wemag lançou o Belcar Rio, em homenagem ao 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro. E os carros passaram a ser equipados com o sistema Lubrima, que dispensava a mistura óleo e gasolina direto no tanque. Um pequeno tanque de óleo foi instalado junto do motor e uma bomba fazia mistura diretamente no carburador. O Belcar 1966, assim como sua variante Wemagit, passou por nova mudança estética, agora na grade do radiador. Ela deixou de ser do tipo colmeia e passou a ter janelas maiores, frisos horizontais cortados por 4 colunas verticais. DKW Wemag Belcar 1967 com frente de 4 faróis redondos e grade dianteira cromada. No seu último ano, o Belcar teve a frente totalmente reestilizada.
O 67, como é conhecido pelos admiradores da marca, levava uma grade inteiriça de alumínio tomando toda a frente do carro, com 4 faróis. Na traseira, as lanternas deixaram o tradicional formato de gota e ficaram horizontais. O sistema elétrico passou a ser de 12 volts com alternador. Foram feitas cerca de 52.000 unidades do Belcar e 48.000 da Vemaguita entre 1956 e 1967. No total, da fábrica do Ipiranga saíram cerca de 120.000 veículos entre Fissore, Candango, Pracinha, Belcar, Caiçara e Vemaguita. Bonita história, deixa o positivo e compartilha. Obrigado.